A graça e a paz, queridos irmãos. Mais uma vez aqui, o último vídeo em que gravei falando sobre o outro evangelho, que o apóstolo Paulo ele vai lá e diz, olha, não receba outro evangelho. E ele vai dizendo por que não receber outro evangelho. Porque o evangelho que estavam tentando colocar dentro da igreja na Galácia era um evangelho que negava a Cristo. Ele negava que Cristo havia vindo para trazer realmente a salvação. E eles diziam o seguinte, que Cristo sem a lei não tinha salvação. Então eles pregavam isso, era um outro evangelho, ou seja, fazendo com que as pessoas voltassem novamente aos rudimentos da lei. Então era um evangelho sem cruz. E o evangelho sem cruz é aquele evangelho que não tem eficácia. O evangelho que tem cruz é o evangelho que causa mudança, é o evangelho que faz a diferença. Então, qual é o evangelho que as pessoas estão vivendo hoje? Que evangelho é esse que não causa mudança, que não causa transformação? Jesus, ele diz no evangelho de Lucas, no capítulo número 9, o versículo número 23, vai dizer o seguinte, dizia a todos, ou seja, Cristo estava falando com todos que estavam ao seu redor, a todos que lhe seguiam. Ele diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então o evangelho, ele precisa da cruz. E quando a gente olha a história do Senhor Jesus, ele vai para a cruz, porque lá na cruz era onde ele estava ganhando para nós, conquistando para nós, assinando para nós a libertação, a salvação. Ele estava liberando para nós ali na cruz poder e autoridade. O evangelho sem cruz, ele não tem mudança. O evangelho sem cruz, ele não tem transformação. O evangelho sem cruz, ele não tem renúncia. E Cristo, ele está mostrando aqui em Lucas 9, 23, quando ele diz, se alguém quer vir após mim, ou seja, a primeira coisa que você tem que fazer é renunciar. Então o evangelho com cruz é o evangelho que renuncia. É o evangelho que leva a pessoa a renunciar tudo aquilo que conflita com a palavra, tudo aquilo que conflita com a vontade de Deus. O evangelho com cruz é aquele evangelho que causa uma transformação interna e consequentemente externa. Então esse é o evangelho com cruz. O evangelho sem cruz não. O evangelho sem cruz é aquele venha como está e permaneça como chegou. Esse é o evangelho sem cruz. Ele não exige renúncia de ninguém. Ele não exige mudança de ninguém. Não, querido, deixa a pessoa dessa maneira. Deixa desse jeito aí mesmo. Não, é bom que esteja assim dentro da igreja. Não, é legal, ela está aqui dentro da igreja. E o procedimento dela aqui dentro da igreja não vai afetar na sua salvação. Mas me deixa dizer uma coisa. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o Pai, o nosso relacionamento com o reino exige de nós renúncia. E é isso que Cristo começa a dizer. Você quer vir após mim? Então começa a negar você mesmo. Começa a renunciar você mesmo. E ele disse, dia a dia tome a sua cruz. Como ele diz aqui, dia a dia tome a sua cruz. Então ele está falando de renúncia, de morte diária. Ele está dizendo, todos os dias morra a tua vontade e viva a vontade de Deus. A todos os dias renuncia a tua vontade e viva a vontade de Deus. Todos os dias você precisa morrer para os seus desejos, para aquilo que você quer, para aquilo que a carne exige, para aquilo que o diabo vai impor sobre você para querer, para quebrar o teu relacionamento, a tua intimidade com Deus. Então quando ele diz a cada dia tome a sua cruz, ele está dizendo todos os dias você precisa entender que você morreu para este mundo. Todos os dias você precisa estar consciente que morreu para tudo que o sistema te oferece. Aí Cristo diz, então siga-me. Então você só vai seguir com o evangelho que tem cruz. O evangelho sem cruz é o evangelho que distancia de Deus.
Pensa nisso. O evangelho sem cruz é o evangelho que vai te levar para distante de Deus. O evangelho sem cruz é aquele evangelho que vai aceitar tudo, vai aceitar todo o teu comportamento. O evangelho sem cruz, ele não exige que ninguém se transforme. O evangelho sem cruz, ele não vai exigir mudança de ninguém. O evangelho sem cruz, ele não vai olhar para o lado espiritual. Tanto é que Cristo, ele diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas ele perder a sua alma? O que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nessa mesma sequência aqui, ele vai dizer: o que adianta? Qual o sentido? Qual o valor? Quando nós temos que olhar muito para esse valor que ele está dando, para mudança. Mudança na alma, é mudança no comportamento, é mudança na essência. Mudança na alma é a mudança que ela é provocada pela renúncia, ela é provocada pela aproximação de Deus, ela é provocada pela comunhão. É através da cruz. A cruz é dor, a cruz é lágrima, a cruz é renúncia. Lembra quando Jesus disse assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Disse: mas no entanto, não seja feito o que eu quero, a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Isso é evangelho com cruz. O evangelho com cruz, eu renuncio a minha vontade para viver a vontade de Deus. O evangelho com cruz, eu renuncio aquilo que eu quero e faço aquilo que Deus quer. O evangelho com cruz é com dores, é com lágrimas. Mas o evangelho com cruz é o único evangelho que me dá certeza de vida eterna. Pensa isso. Qual evangelho você está vivendo? Pensa nisso.